Belize é um dos menores países da América continental e, apesar de estar cercado por países de língua espanhola, tem o inglês como único idioma oficial. Venha desvendar os mistérios de um dos países menos conhecidos do continente e descubra conosco porque, mesmo que se fale espanhol, não se pode considerar um país hispano-americano. Belize está entre os países do mundo com menor população e também é um dos mais desconhecidos, até mesmo para seus vizinhos. No entanto, a diversidade étnica e linguística deste país é bastante grande em relação ao seu tamanho. Para entender a situação linguística atual de Belize, é necessário primeiro revisar o que aconteceu neste território ao longo da história. A civilização maia floresceu na região que compreende o sudeste do atual México, Guatemala, Belize e o oeste de Honduras e El Salvador. Entre os anos 1500 a.C. e 300 d.C., e floresceu plenamente até aproximadamente o ano 1200 da nossa era. Posteriormente, acredita-se que conflitos e desestabilização política interna propiciaram o enfraquecimento dessa civilização que ainda existia na chegada dos primeiros exploradores espanhóis no final do século XV. Foi então que, através do Tratado de Tordesilhas de 1494, assinado entre os reis católicos e a coroa de Portugal, a língua espanhola teve caminho livre para chegar a todos os territórios do Novo Mundo explorados pela Espanha, incluindo, em teoria, o atual território de Belize. No entanto, os conquistadores espanhóis não conseguiram se estabelecer totalmente nessa região, devido principalmente à falta de recursos como o ouro e às constantes hostilidades e confrontos provocados pelo resistente povo maia. Isso fez com que, gradualmente, ao longo do século XVI, piratas ingleses começassem a se estabelecer nas costas de Belize, buscando um local de onde pudessem atacar as embarcações espanholas, até que fundaram o primeiro assentamento permanente em 1716 no atual distrito de Belize, atraídos principalmente por madeireiros para a exploração da árvore chamada pau de Campeche, muito valioso para a produção de tintas demandadas por empresas têxteis da Europa, ao mesmo tempo em que importaram escravos da África para essas atividades. A partir desse momento, os espanhóis realizaram numerosos ataques aos novos estabelecimentos britânicos, embora sem sucesso definitivo, devido principalmente à falta de intenção de assentamento espanhol. Por isso, os britânicos sempre conseguiam retomar o controle local. Esses confrontos entre ingleses e espanhóis perduraram até que, em 1783, foi assinado em Versalhes um tratado de paz entre essas duas potências, no qual a Espanha cedeu aos ingleses uma parte do território compreendido entre os rios Hondo e Belize para a exploração madeireira. E mais adiante, através da Convenção de Londres de 1786, foi permitido que os britânicos expandissem essa exploração até o rio Sibum. No entanto, a região continuava sendo reivindicada em soberania pelos espanhóis, o que aumentou o atrito político bilateral, até que estourou uma guerra em 1796, resultando na derrota dos espanhóis na Batalha do Caio San Jorge em 1798. A partir desse momento, a Espanha renunciou para sempre a qualquer tipo de reivindicação na região. No entanto, a Grã-Bretanha não assumiu imediatamente o controle sobre esses territórios, mas devido a conflitos internos entre proprietários de terras e comerciantes, foi necessária a proclamação da área como colônia britânica, subordinada à Jamaica, sob o título de Honduras Britânica. Em 1862, durante o período colonial, foi proibido o uso e a fala do idioma espanhol, e, paralelamente, formou-se o chamado crioulo belizenho, que é considerado uma língua crioula.
baseado no inglês, mas com fortes influências deixadas pelas línguas africanas introduzidas pelos escravizados. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. O status de colônia britânica perdurou até 1964 ano, em que a colônia conseguiu o status de autogoverno e depois foi rebatizada em 1936, 1973, pelo seu nome atual, Belize, e finalmente se tornou o último país da América continental a alcançar sua independência em 1981. Se você quiser saber mais curiosidades sobre a história de Belize, clique neste vídeo dos nossos amigos do Histórias em 360. Desde a época da colonização, Belize havia se tornado politicamente um país majoritariamente anglófono, onde também conviviam a língua crioula e outras línguas nativas. Mas isso mudou na década de 1980, após a chegada ao país de quase 30 mil refugiados de guerra da América Central, o que deu um grande impulso ao número de hispanofalantes em Belize. No entanto, essa mudança repentina foi vista como uma ameaça por alguns setores, gerando rejeição e alarme. Diante do rápido crescimento do idioma espanhol em um país oficialmente de língua inglesa, na década de 90, o espanhol continuou seu crescimento acelerado. Tanto que, no ano de 1998, o governo o regularizou como segunda língua obrigatória nas escolas secundárias e depois, no ano 2000, foi introduzido no currículo obrigatório da. Por essa razão, nas últimas décadas conseguiu-se formar o chamado espanhol belizenho, que adquiriu características semelhantes ao espanhol do Caribe, ao espanhol da Andaluzia e ao espanhol das Ilhas Canárias. Atualmente, Belize é um país soberano, membro da Comunidade das Nações ou Commonwealth em inglês, e possui um sistema de monarquia constitucional parlamentar, tendo o rei da Inglaterra como chefe de Estado. No entanto, a autoridade executiva é exercida pelo gabinete presidido pelo primeiro-ministro, que assessora o governador-geral, o qual é a representação do rei na nação. O único idioma oficial de Belize é o inglês e, portanto, é sua língua primária, sendo o único país da América Central com essa característica. Por essa razão, tecnicamente falando, não pode ser considerado um país hispânico, já que só são considerados como tal aqueles países que têm o espanhol como língua primária ou, pelo menos, oficial. Mas isso parece contrastar com o fato de que o espanhol é, atualmente, a segunda língua mais falada nesse país, com cerca de 52% da sua população falando-o de forma nativa ou fluente. Depois do inglês, que é falado naturalmente, nativa por cerca de 57% da população e superando o crioulo belizenho, que é falado de forma nativa por cerca de 40% dos habitantes, embora seja usado no dia a dia por uma porcentagem muito maior, segundo dados revelados pelo Instituto de Estatística de Belize em 2010, tornando-se, portanto, um país com alta taxa de bilinguismo, sendo normal falar duas ou até mesmo as 3 línguas mais faladas do país. A população hispanofalante se concentra principalmente nas áreas fronteiriças com a Guatemala e o México, ou seja, nos distritos de Cayo, Corozal e Orange Walk. Vale ressaltar que, além disso, ainda existem outras línguas de caráter minoritário, como o Maya Queche, o Maya Mopan, o Maya Yucatec, o Garifuna, o alemão introduzido por comunidades menonitas e o chinês, que chegou com imigrantes na época da Honduras britânica. Etnicamente falando, os 2 grupos raciais predominantes do país são os crioulos, que são descendentes dos africanos escravizados e dos primeiros colonizadores britânicos, e os mestiços, que são descendentes dos indígenas americanos e dos colonizadores espanhóis.
75% da população de Belize, junto com minorias étnicas de origem maia garífuna, uma mistura de africanos, escravos e caribes, indianos, alemães, holandeses e chineses, entre outros. Com tudo isso, o espanhol parece ter um futuro promissor em Belize. No Manual de Regulamentação do Ministério da Educação, foi registrado que o ensino do espanhol é uma das principais metas nacionais. Além disso, no ano 2000 foi criada a Universidade de Belize e o idioma espanhol passou a ser incluído como disciplina obrigatória em todos os programas de estudo. No Plano de Educação de Belize de 2021 a 2025, o espanhol é considerado uma das disciplinas das escolas secundárias, para implementar um projeto de recursos educacionais abertos que busca treinar professores no desenvolvimento de conteúdos de ensino online e garantir recursos de alta qualidade nos programas escolares e de educação secundária para jovens, não escolares e adultos. Em conclusão, a identidade cultural dos belizenhos permanece atrelada ao seu passado colonial, por isso muitos até sentem orgulho de suas raízes indígenas e africanas e de ser um país oficialmente. Identidade dos belizenhos permanece, e de ser um. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Te convido também a ativar o sininho para te lembrar quando houver um novo vídeo. Até breve.